Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia para o Enem. É uma alegria ter vocês mais uma vez conosco. Agora na nossa oitava aula, estamos muito próximos ao nosso Exame Nacional do Ensino Médio 2024. E é uma alegria ter você conosco, se preparando, né? Você que está conosco no nosso curso de Geografia para o Enem, você que está nos acompanhando também pelo YouTube, seja bem-vindo. É uma alegria. Esperamos que nós possamos estar contribuindo com a sua formação, contribuindo para a sua construção de conhecimento. Eu sou o professor Lelei e é uma alegria podermos estarmos juntos. Vamos lá para o que interessa? Então a aula hoje, a oitava aula do nosso curso, é a aula sobre demografia, certo? Demografia é um assunto muito importante e nós vamos dividi-lo em alguns subtópicos, certo? Vamos abrir aqui a cortina do conhecimento. Deixa eu entrar aqui para vocês conseguem me ver. Nós vamos dividir essa aula nesses 6 tópicos, nesse infográfico que vocês estão vendo aí. Primeiramente, nós vamos ver o que estuda a demografia, na verdade, né? A demografia é uma ciência que vai derivar de dois nomes, né? O demos, que significa população, e o graphem, que é o estudo, ou seja, o estudo da população. A população que vai indicar o conjunto de elementos com as características em comuns em um determinado espaço geográfico ou comunidade, né? E a demografia é a ciência que vai estudar as populações humanas, certo? Enfocando em aspectos tais como sua evolução no tempo, seu tamanho, sua distribuição espacial, e pegando essas 3 perguntinhas que vocês estão vendo aí. Quantos são? Quem são? E como essa população vive? Como vivem essas pessoas? Certo? Então, para nós entendermos esse contexto, nós vamos entender que no panorama atual do nosso mundo, nós temos que entender que existe um antes e um depois da Revolução Industrial. Eu vou sair aqui do meio para mostrar aqui a vocês. Antes de eu sair, só para mostrar aqui a vocês esse primeiro gráfico. Nesse primeiro gráfico, nós vamos ver que o mundo antes de 1800, antes da Revolução Industrial do século XVIII, nós não tínhamos chegado nem a 1 bilhão de pessoas. Quando no século XIX, já na segunda Revolução Industrial, nós chegamos pela primeira vez a 1 bilhão de pessoas, a Terra nunca tinha tido tantos seres humanos como nesse contexto. Então, veja, hoje nós estamos chegando a 8 bilhões de pessoas no mundo, gente. É muita gente. Então, o nosso planeta, em 200 anos, ele aumentou 8 vezes seu tamanho, a quantidade de pessoas. São 7 bilhões de pessoas a mais consumindo, produzindo lixo, produzindo dejetos, enfim, ocupando todos os espaços, né? Então hoje, em 2023, esse dado do G1, nós vamos ter uma atualização onde a Índia ela está com o país mais populoso do mundo, certo? Então, pode acontecer que na sua prova esteja a China, mas atualmente está a Índia, certo? Segundo o G1 de 2023. Então, o Brasil, que estava em 5º lugar, hoje nós já estamos em 7º, certo? Nós crescemos abaixo do que era esperado no nosso censo demográfico. Nós temos uma estimativa de estarmos em 2023 214 milhões de pessoas, certo? Então nós estamos em 7º lugar no mundo dos países mais populosos. Então veja aqui a notícia, né, do G1, que foi onde a Índia vai ultrapassar a China e agora é a maior população do mundo, a maior nação do mundo em quantidade de pessoas. Certo, gente? Então temos aqui uma questão, eu peço que você pausa aí o seu vídeo e a gente já volta para você poder responder. Então veja, nos últimos anos ocorreu uma redução gradativa da taxa de crescimento da população em quase todos os continentes. A seguir, que é esse gráfico ao lado,
são apresentados dados relativos aos países mais populosos de 2020 e também as projeções de 2050. Então, com base nas informações acima, é correto afirmar que no período de 2000 a 2050, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o Paquistão, que nem aparecia aqui, certo? Nem aparecia nesse primeiro dado aqui. O Paquistão, no segundo dado, está com 344. Então, ele tem menos de 170. Não é isso? Nesse dado aqui. Se o Brasil estava aqui com 170 e o Paquistão agora está com 344, quer dizer que antes de 2000 ele não tinha 170. Então, ele mais que duplicou o seu valor de população, certo? A avaliação dos dados é muito importante, viu, gente? Dos gráficos, olha bem direitinho para não ter errado na hora. Vamos lá. Então, nós vamos ver nas representações cartográficas apresentadas na prova, sempre é utilizada essas representações cartográficas, certo? Cada uma dessas representações vão ter um sentido diferente. Eu vou entrar aqui para vocês me verem melhor. Veja só. Cada gráfico desse aqui vai ter uma representação. Eles vão falar o mesmo dados, só que agora de formas diferentes. Por exemplo, esse que está por cima de mim aqui, ele representa através das cores. Já o primeiro, logo abaixo do nome representações, ele vai representar através dos círculos, ou com uma anamorfose, que nós vamos ver aí nesse gráfico ao lado ou abaixo, tá certo? No lado direito da tela de vocês. Veja que ele vai deformar o tamanho e a forma diante de uma mensagem, de algo que está sendo passado, que é a questão da quantidade de população. Se nesse contexto você pegar uma prova e tiver China muito grande, Índia muito grande, Indonésia, Estados Unidos, Brasil, e você tem que deduzir o que é. Se você vê China, Índia, a Rússia bem pequenininha, como vocês estão vendo aí, então população é a chave, certo? Nós vamos ter então, ó, na cartografia temática, a população, esses dados de demografia sendo representados de várias formas, né? Desde distribuição da população, como esses mapas coloridos que vocês estão vendo aqui na tela, né? Desse lado de cá, certo? Esse amarelo, azul, laranja, o vermelho. Cada área, cada cor diferente tem a mesma quantidade de população. Você tem uma ideia que uma população mundial é mal distribuída, certo, gente? Do mesmo jeito aqui nesse do mapa dos Estados Unidos, as cidades em vermelho têm a mesma população que as cidades em branco, a alta concentração. Ou, por exemplo, no Brasil, dados de 2018, a quantidade de homicídios no Brasil era maior do que todos os homicídios de todos esses países que estão de azul em 2018. Então isso é um dado muito importante e preocupante para todos nós, né? Certo? Então vamos lá. Alguns conceitos demográficos muito importantes para a gente, que sempre vão cair nas provas de vocês. Então, todos esses conceitos cairão, certo, gente? Então nós temos que entender um por um para ver o que cada um quer dizer, para que você não caia numa pegadinha. Vamos lá. População absoluta. Então, o número total de habitantes de um determinado lugar. Então, países populosos são países que têm uma população absoluta muito grande, certo? Índia, China, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Nigéria e Brasil são os países mais populosos do mundo, que tem uma população absoluta maior, certo? População relativa é a densidade demográfica, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado. Você pega toda a extensão em quilômetros quadrados e divide pela população. Nem sempre os países mais populosos são os mais povoados, certo? Às vezes tem países pequenos, mas tem uma população relativamente grande, e eles vão ser mais povoados do que esses países mais populosos. O Brasil, por exemplo, tem uma área imensa, continental, mas a população, com o contexto geral, é pequena, a média de 20 e poucas pessoas por quilômetro quadrado. Lógico, se você pegar uma São Paulo, capitais de estado, metrópoles,
a densidade demográfica vai ser muito maior, né? Então, taxa de natalidade. Natalidade é a quantidade de pessoas que morrem, que nascem, perdão. Natal é o nascimento de Jesus. Então, natalidade é o número de pessoas que nascem a cada 1.000 habitantes. Mortalidade, como o nome está dizendo, pessoas que morrem ou vão a óbito ao longo de um ano. O crescimento vegetativo vai ser a diferença entre a mortalidade e a natalidade, certo? Pegou o número de uma cidade, nasceu tantas pessoas, morreu tantas, a diferença vai ser o crescimento vegetativo, positivo ou negativo, certo? Deixa eu sair aqui do meu agora para poder ficar melhor. Taxa de reposição, números médios de filhos por mulher. Taxa de fecundidade, perdão. Fecundidade é o número médio de filhos por mulher. É importante dizer que no Brasil esse dado está fazendo uma mudança, certo? As mulheres estão ganhando mais espaço no mercado de trabalho. As mulheres não são mais os depositários de reprodução do homem. Então a mulher ganhando espaço, ganhando vez no mercado de trabalho, ganhando espaço nas universidades, ela vai conseguir então optar por ter filhos mais tarde. E isso vai diminuir a quantidade de filhos que ela vai ter durante a vida. Pode diminuir também, lógico, né? Tendo em vista que, diferente do homem, a mulher tem uma quantidade de óvulos limitados, né? Então, quanto mais velha, possivelmente terá menos filhos, certo? Então, essa taxa ela vem diminuindo muito no Brasil. Taxa de reposição é quando a taxa de natalidade está maior do que 2,1. Ou seja, nós vamos ter uma população que ela não vai continuar crescendo, onde um casal vai ter pelo menos 2 filhos, para que quando esse casal chegar a falecer, tenha alguém que substitua, né? E a expectativa de vida é quantos anos se espera que um recém-nascido viva ao nascer, certo? Nasceu uma criança hoje, quanto você imagina que ela vai realmente viver? Isso é a expectativa de vida, tá bom, pessoal? Vamos lá. Questões para vocês. Aperte pause, certo? E volte para a gente responder junto. O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população na Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas a 30% da população total. Graças ao avanço da medicina e da ciência, a população já é cada vez mais velha. Isso vai ocorrer em função de quê? Ao declínio da taxa de natalidade e o aumento da longevidade. Então as pessoas estão vivendo mais e tendo menos filhos. 2016, pausa mais uma vez, vamos lá de volta. Ó, essa música, né, que todo mundo conhece, Mama África, a minha mãe é mãe solteira e fazem mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Então, nesse texto 2, nós vamos ter, olha, das famílias do Brasil são formadas por casais com filhos. 54% são feitos de casais com filhos. Em 16,3% desse grupo, os filhos são só de um dos parceiros ou de ambos, de relacionamentos anteriores, um indicativo do aumento de uniões reconstituídas. Então, mulheres são responsáveis por 37,3% das famílias, em 62,7% dos lares, o rendimento delas ajuda no sustento da família. Então, elas têm cada vez menos filhos e engravidam cada vez mais tarde. Então, veja só, as mulheres estão ganhando esse espaço diante de muitas lutas e de muitos contextos também vividos no Brasil, né? A pesquisa realizada pelo IBGE evidencia características das famílias brasileiras, também tematizadas pela canção Mama África. Ambos os textos vão destacar o quê? A responsabilidade das mulheres no sustento das famílias. As mulheres não são mais aquelas pessoas que vivem apenas para o marido e esperam o marido em casa, ou as acácias, como são chamadas aqui na minha região, certo? Mas as mulheres agora são figuras ativas
vozes ativas no lar. Tá certo, pessoal? Questão 2019. O bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Isso acontece porque há proporcionalmente menos crianças na população e o percentual de idosos ainda não é alto. Ou seja, está diminuindo a natalidade, mas a expectativa de vida não é muito alta ainda, né? Então quer dizer que tem muitos adultos, muita mão de obra. A ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico é o estímulo aqui, a qualificação da mão de obra. Se aproveita melhor o bônus demográfico qualificando essa mão de obra, beleza? Então, indo para os últimos tópicos da nossa aula de hoje, o período de migrações. Nós temos que entender, gente. Deixa eu ver se eu estou passando aqui. Veja só. Nas migrações, nós temos que entender o que são migrações. No espaço geográfico, uma pessoa que sai de um lugar e vai para outro, especialmente de um país para outro, mas também pode ser visto também de cidade, de estado, tudo que a gente possa entender. Então, essa pessoa é um migrante, certo? Se ele está saindo de um país, ela é um emigrante. Se ele está chegando em um país ou em um lugar, ela se torna um imigrante, certo? Nós vemos isso muito forte. Nós tivemos agora o caso da Venezuela, o pessoal entrando no Brasil, né? Na Síria, enfim. Esses países, nós vamos ter imigrantes chegando no Brasil. E por que eles são imigrantes? Porque eles estão chegando de outro lugar. Certo? Então, veja só, preste atenção. Essa migração ela pode se fazer de várias formas. Por exemplo, migração pendular. O que é um pêndulo? O pêndulo ele é um movimento que faz uma ação de ida e volta constante. Veja. O que é uma migração pendular? Ele está fazendo esse movimento. Então ele vai, volta. São pessoas que fazem um movimento de ida e volta dentro do espaço geográfico delimitado constantemente. Estudantes, pessoas que trabalham em outras cidades, que precisam ir e voltar todos os dias, certo? Isso é uma migração pendular. A migração sazonal, o sazonal tem a ver com estações. Então, são pessoas que saem da sua casa, vão para outro lugar, às vezes para trabalhar, enfim, cada um com suas ações, e passam um determinado período do ano da sua vida neste lugar. Depois do tempo, eles voltam para o seu lugar de origem, certo? O êxodo rural é a saída do pessoal que morava na zona rural indo morar agora na zona urbana. O que acontece também hoje é o contrário. Pessoas que têm a sua moradia na zona urbana indo agora para morar na cidade, no campo, também chamado de êxodo urbano, certo? Mas nós estamos falando aqui de êxodo rural. Isso acontece, esse êxodo rural, na intensificação da industrialização nos países, certo? Então, a migração cidade a cidade ou interurbana são pessoas que vão fazer a migração de uma cidade para outra ou que infelizmente não têm a sua moradia fixa e são obrigadas a ficarem mudando constantemente dentro do espaço geográfico de uma cidade só. Nomadismo são pessoas que vivem sem um lugar fixo, são nômades, certo? Como os circenses, como os povos ciganos. E a diáspora vai ser casos como o povo sírio, o povo negro africano, que foi disperso pelo espaço geográfico por causa de perseguições, por causa de ações. Então, pessoas que viviam no lugar e tiveram que se dispersar por alguma razão, certo? Em uma grande quantidade. Isso é o movimento de diáspora. Vamos para algumas questões para vocês.
Então, no ano de 2016, nós vamos ter os moradores dessa cidade da Noruega poderiam estar dar o luxo de morar perto do trabalho nos dias úteis e refugiar-se na calmaria do bosque nos fins de semana e sem sair da mesma casa. Bastaria achar uma vaga para estacionar o imóvel antes de curtir o novo endereço. Então, essa prática ela vai reduzir a intensidade do seguinte processo. Ela vai reduzir a intensidade do movimento pendular, porque não precisa mais ficar se deslocando de um lugar para outro todos os dias. 2018, em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde encontrariam refugiados sírios, a resposta do homem imediata: em todos os lugares. Andando ao acaso, não é raro ver sob um prédio, em um canto da calçada ou abrigo de venda, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal, posta sobre os jornais como se fosse guardanapos. Também se vê de vez em quando uma tensa ou uma sigla ACNUR, Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. O cenário descrito aponta uma crise humanitária que é explicada pelo processo. Deixa eu tirar aqui da minha frente e o da frente aqui. Que movimento é esse? A desterritorialização forçada da população afetada por conflitos armados. Certo? As pessoas estão se desterritorializando forçadamente em áreas de conflitos armados. Outra questão para vocês: 2012, uma música famosíssima de Luiz Gonzaga. Minha vida é andar por este país, para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações da terra por onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Essa letra reflete elementos identitários que representam o quê? A experiência de deslocamento vivenciada pelo migrante. Muito bem. Vamos lá para finalizar a nossa aula de hoje. Pirâmides etárias. As pirâmides etárias são organizações gráficas que vão trazer para a gente uma configuração da população. Na pirâmide aqui em cima, vocês estão vendo, veja que a primeira pirâmide vai trazer para a gente da África 2006 um gráfico que realmente parece uma pirâmide, certo? Vale lembrar que a parte de baixo de jovens, adultos, e a parte amarela, idosos, certo? Nesta parte aqui vocês vão ver que realmente parece uma pirâmide, por isso que tem esse nome pirâmide etária. O que é que uma pirâmide etária dessa vai dizer pra gente? Que existem muitos jovens, muitas crianças, a base da pirâmide etária é muito larga, então quer dizer que existem muitos jovens, mas poucos idosos. Então, um alto número de fecundidade, de natalidade e baixa expectativa de vida. Já na segunda pirâmide, já é o contrário, onde nós vamos ter uma baixa taxa de natalidade e uma alta expectativa de vida. Aí você pode me perguntar: Lelei, mas como é que nós vamos ter, se nós temos pouca natalidade, como é que nós temos esse corpo que é a parte dos adultos tão largo? Aí nós vamos ter o fluxo migratório de pessoas que vêm de fora para trabalhar e viver nesses países, certo? Deixa eu tirar aqui da frente para vocês verem esse gráfico de baixo, essas projeções do Brasil, certo? Dos quadros brasileiros. Então o Brasil está saiu desse gráfico na década de 60, a pirâmide etária da África, 2006. Nós estamos progredindo para esse, não é uma pirâmide, é um vaso demográfico, né? Parece um vaso que nós vemos nesse contexto. Então, em 2007 já havia essa preocupação e essa pergunta. A partir da comparação das pirâmides etárias de 1990 e 2030, considerando-se os processos de formação socioeconômica da população brasileira, é correto afirmar que o quê? Que a expectativa de vida do brasileiro tende a aumentar à medida que melhoram as condições de vida da população. E aumentando a expectativa de vida, as pessoas vivem mais.
só que também nós vamos ter cada vez menos jovens, certo? Então, pessoal, nós estamos finalizando nossa aula de hoje, encerramos todos os nossos pontos. Agradecer a você que esteve conosco em mais uma aula do Geografia para o Enem. Dizer que é uma alegria muito grande ter você conosco e espero você nas próximas aulas, já nos preparando para a prova que vai ser esses dias já. Um abraço, Deus abençoe a todos. Se se interessar pelo nosso curso, entre no link da bio, nosso link está aqui embaixo, e você vai ver todas as promoções que nós estamos trazendo para vocês. Um abraço e até a próxima.